Você sabia que existe uma diferença gigantesca entre uma igreja que faz missões e uma igreja que é missional? Nesse vídeo de hoje você vai descobrir a verdadeira identidade da Igreja de Cristo, aquela que está gravada no DNA do povo de Deus desde o primeiro dia. E quando você compreender isso, a sua forma de ver o cristianismo nunca mais será a mesma. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Se você olhar por aí, você vai ver que tem muitas igrejas que se confundem sobre qual que é o seu papel no mundo. Algumas acham que são uma fortaleza espiritual que precisam ser protegidas. Outras acham que são um clube social, ou como diria o meu sogro, um clube de crente. Mas hoje eu quero mostrar para você o que a Bíblia realmente diz sobre quem é a Igreja de Cristo. E esse não é apenas um conceito teológico, é uma revolução na maneira como você entende a sua própria fé. Escuta isso comigo. A grande comissão, aquilo que está escrito lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, não foi um plano B de Jesus. Não foi algo que ele teve que implementar porque os planos saíram errado, não saíram da forma como ele esperava. A Bíblia diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Você quer saber uma coisa? Essas não são apenas tarefas adicionais que Jesus estava dando para os seus discípulos. Essa foi, na verdade, a própria definição do que significa ser Igreja de Cristo. A identidade missional não é algo que a igreja faz, é algo que a igreja é. E sabe o que é mais preocupante? É que cada vez mais a gente vê a igreja cantando para a igreja, pregando para a igreja, organizando eventos para a igreja. Enquanto isso, os perdidos eles continuam lá do lado de fora, sozinhos, feridos, sem esperança. E a igreja? O que a igreja está fazendo? Muitas vezes ela está trancada dentro das suas próprias paredes, entre as quatro paredes espirituais. Mas olha só o que aconteceu lá no primeiro dia, no primeiro culto da igreja primitiva, lá no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. O que aconteceu ali foi extraordinário. O Espírito Santo ele desceu com poder e encheu os discípulos. E o que Pedro fez? Pedro ele se levantou e pregou a palavra. Ele pregou com ousadia, com intrepidez, ele pregou para fora. Ele pregou para um povo que nem entendia direito o que estava acontecendo. E qual que foi o resultado? Naquele dia, 3.000 pessoas foram salvas. Você consegue perceber o que aconteceu aqui no dia de Pentecoste? Você consegue perceber que a igreja ela não nasceu para dentro, a igreja ela nasceu para fora, ela nasceu no meio da rua, ela nasceu no meio da confusão, no meio da diversidade de línguas e culturas. Então a igreja ela nasceu como uma resposta do céu para a sede espiritual do mundo. Ela nasceu com as portas abertas e o coração ardendo pela salvação daqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas hoje, em muitos lugares, o que a gente consegue ver é completamente o contrário disso. Nós vemos cultos pensados para agradar aqueles que já são salvos, mensagens que são moldadas e estruturadas para manter todo mundo confortável, louvores que viram performance para que todo mundo cante a letra de cor. E o que acontece com os de fora? Cadê eles? Quem está indo atrás deles? O problema é que a igreja que só canta para a igreja acaba virando um coral de acomodados. A igreja que só prega para a igreja acaba virando um clube de crentes exclusivo. E eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Jesus ele não morreu por um clube, ele morreu por um mundo. Ele mandou a gente pregar o evangelho para toda criatura, ele mandou a gente ir até os confins da terra. Então o Espírito Santo ele não desceu para nos entreter, ele desceu para nos enviar. O fogo ele não veio para nos acender num culto bonito, ele veio para nos espalhar para uma missão. Então a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, ela nasceu para alcançar e hoje a igreja não está alcançando. Talvez essa igreja de hoje, ela tenha esquecido de onde ela nasceu. Como nós vimos nas lições anteriores sobre a vocação missionária de Israel, Deus ele tem um plano para alcançar todas as nações. E a igreja é a continuação direta desse plano. Então ela não é uma nova ideia, ela é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Qual que foi essa promessa, Renato? A promessa que Deus disse: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Sabe o que acontece quando a igreja perde essa identidade? Ela começa a existir apenas para si mesma. Ela vira um clube religioso onde as pessoas vão para se sentir bem, mas ela não transforma ninguém. E aí sabe o que acontece? A igreja ela deixa de ser igreja no sentido bíblico da palavra. E o segundo ponto vai nos mostrar algo ainda muito mais profundo. O poder da igreja missional não está na nossa capacidade organizacional, não está no nosso marketing religioso, não está na nossa programação super sofisticada.
ela está no poder do evangelho. Paulo ele vai deixar isso muito claro lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora repara bem uma coisa aqui. Paulo ele não disse que o evangelho tem poder. Ele está dizendo que o evangelho é poder. Ele está dizendo que é o próprio poder de Deus em ação para transformar vidas. Você sabe qual que é a diferença entre uma igreja que faz missão e uma igreja que é missional? A igreja que faz missão, ela vê a evangelização como sendo um projeto que precisa ser planejado, executado e concluído. Já a igreja missional, ela entende que a missão é a razão dela existir. Quando a igreja de Antioquia surgiu lá em Atos, no capítulo 11, o que foi que aconteceu? Os irmãos eles foram dispersados, perseguidos, e eles chegaram e começaram a pregar o evangelho naturalmente. Não houve uma reunião de planejamento missionário de como eles iam fazer uma estratégia de alcançar aquele povo. Não tinha nenhum comitê de evangelização por trás deles para empower eles, para eles poderem pregar o evangelho. Eles simplesmente viveram aquilo que eles eram. E o que eles eram? Eles eram pessoas transformadas pelo evangelho, que não conseguiam ficar caladas diante da experiência que eles tinham vivido com Deus. E qual que foi o resultado disso? A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, quando a igreja assume a sua identidade missional, o próprio Deus confirma essa identidade com resultados. Agora pensa comigo, se o evangelho ele é realmente o poder de Deus, por que será que tantas vezes nós tentamos dar aquela ajudinha, dar aquela força, tentamos ajudar esse poder com técnicas humanas? Por que nós tentamos tornar esse evangelho mais gostosinho e mais aceitável para a nossa cultura? Se tem uma coisa que a igreja missional sabe fazer, é que a igreja missional ela confia no poder transformador do evangelho e na ação do Espírito Santo para convencer o pecador. Ela não precisa mudar a mensagem, ela precisa proclamar a mensagem com fidelidade e deixar que Deus faça a parte dele. Ela deixa que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. E assim nós vamos ao terceiro ponto dessa lição de hoje, que talvez seja o ponto mais desafiador da nossa lição. A identidade missional da igreja, ela se manifesta não apenas no culto de domingo ou nas campanhas evangelísticas organizadas pela sua igreja, mas ela se manifesta na vida diária de cada membro do corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa que é libertadora. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um líder ministerial para viver a identidade missional de Cristo. Porque cada cristão é uma testemunha de Cristo onde quer que você esteja. Quando Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, conforme está escrito lá em Atos capítulo 1, no versículo 8. Ele não estava fazendo um convite para um grupo seleto. Ele não estava lançando um desafio ministerial apenas para os seus apóstolos. Ele estava definindo a identidade. Ser-me-eis testemunhas. Isso não é uma sugestão de Jesus para mim e para você. É como se Jesus dissesse, se vocês forem cheios do meu Espírito Santo, não tem como vocês não serem as minhas testemunhas, porque isso vai se tornar parte do seu DNA, isso vai ser parte de quem você é. Ou seja, meu irmão e minha irmã, ser testemunha não é a nossa função, é a nossa identidade. E isso é inseparável do que significa ser discípulo de Jesus. Não é sobre fazer evangelismo uma vez por semana com panfletos nas suas mãos. É sobre você viver de tal forma que tudo em você, a sua fala, a sua conduta, as suas escolhas, a sua compaixão, sua firmeza, testificam de quem Jesus realmente é. A palavra testemunha em grego, ela significa mártir, ou seja, Jesus ele estava dizendo, vocês vão me representar até a última consequência. Vocês vão viver como provas da minha ressurreição e alguns de vocês, inclusive, vão morrer por causa disso. Então, por isso, ser testemunha não é só apenas você contar o que Jesus fez por você, é você ser um reflexo visível dele no mundo que não o vê mais. Ser testemunha de Jesus é você ser uma carta viva, é você ser sal e luz, é você ser ponte entre os céus e a terra. Mas sabe qual que é o perigo? É quando a gente troca essa identidade, esse DNA poderoso de Cristo, por uma religiosidade passiva. Quando a gente se contenta em ser só um frequentador de culto, mas não uma testemunha viva de Cristo. É quando a gente tem boa reputação só dentro da igreja, mas fora da igreja ninguém sabe em quem você realmente crê. Mas a ordem de Jesus ela continua ecoando até nos dias de hoje. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ele não chamou a gente para viver dentro de uma bolha evangélica. Ele nos chamou para ser testemunha no meio do mundo.
lá no meio do mundo onde existe dor, onde existe dúvida, onde existe trevas, porque é lá que a luz precisa brilhar. Mas aqui está o ponto crucial que a gente vai ver com mais detalhes quando nós chegarmos na lição 12, que é sobre a ação do Espírito Santo. Nós não fazemos missões com a nossa própria força. O mesmo Espírito que capacitou Pedro no dia de Pentecostes para fazer aquela pregação que salvou 3.000 pessoas, é o mesmo Espírito Santo que nos capacita nos dias de hoje. Mas sabe qual que é o problema? Muitos cristãos acham que precisa virar pregadores de rua para serem missionários. Mas a grande verdade é que a sua própria vida transformada já é um testemunho. A sua integridade lá onde você trabalha já é missional. A forma como você trata a sua família já é missional. A maneira como você lida com as dificuldades já é missional. A igreja de Tessalônica é um exemplo perfeito disso. Paulo diz que eles se tornaram um exemplo para todos os irmãos da Grécia. Como assim? Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso simplesmente vivendo o evangelho de uma forma tão autêntica que as outras pessoas não conseguiam ignorar. E aqui está uma verdade que talvez incomode muita gente. Se a sua fé ela não está impactando o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor, talvez esteja na hora, talvez essa seja a hora de você questionar se realmente você compreendeu a verdade do evangelho. E isso não significa que todos os cristãos precisam ser um evangelista profissional, mas significa que todo cristão é chamado para viver de tal maneira que o evangelho se torne visível através da vida deles. E se essa palavra edificou a sua vida no dia de hoje, envia ela para alguém que também precisa descobrir o que realmente significa ser igreja. E eu espero, como sempre, que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. E já me ajuda deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal para a gente poder espalhar essa verdade bíblica ainda mais. Porque o mundo precisa urgentemente de uma igreja que não apenas fala sobre missões, mas de uma igreja que vive a sua identidade missional todos os dias. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.